Olá, pessoal! Nossa aula de hoje ela vai falar sobre o movimento circular uniforme, né? Ela procede, né, todos os assuntos que nós já havíamos falado na cinemática, né? Que assuntos foram esses? Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, o lançamento vertical, que também é retilíneo, o lançamento horizontal, que também é retilíneo, e o lançamento oblíquo, que também não deixa de ser retilíneo, que apesar da trajetória da partícula ser uma parábola, nós desmembramos esse movimento, entendendo que ela executa dois movimentos simultâneos, um retilíneo de subida e um retilíneo que faz a partícula avançar horizontalmente para frente. Só que agora, né, a gente começa a trabalhar uma parte da cinemática que para a gente é novidade. Nós começamos a trabalhar movimentos onde a trajetória da partícula é circular. E geometricamente, né, a análise que nós estávamos fazendo do movimento linear, o que é o movimento linear? O movimento que se dá em linha reta, ele vai ser diferente da análise que nós faremos agora do movimento angular. O que é o movimento angular? É aquele que a trajetória é uma circunferência ou apenas um pedaço de uma circunferência. A parte boa, né, do movimento circular uniforme é que ele tem a mesma base teórica dos movimentos retilíneos. Então, se eu estou no movimento circular uniforme, ele tem a mesma base teórica do movimento retilíneo uniforme. Porém, eu já vou entendendo que a forma como eu represento as grandezas, né, e principalmente a forma como esse deslocamento acontece, não é o mesmo. Então, ao decorrer dessa aula, eu preciso que esteja bem clara na cabeça de vocês a diferença do deslocamento linear para a diferença do deslocamento angular. E essa clareza precisa criar esse paralelo. O tempo todo eu falar no deslocamento linear, você já tem que saber idealizá-lo. E quando eu falar do deslocamento angular, você precisa saber idealizá-lo também. Porque em algumas situações, eu obviamente estarei analisando os dois tipos de movimentos ao mesmo tempo. Então, vamos começar, né, do mais simples possível das nossas comparações. Todos os movimentos que nós analisamos até agora, né, todo o deslocamento linear que nós analisamos até agora, ele se dava da seguinte perspectiva. Eu tenho, por exemplo, uma partícula que ela vai sair do ponto A e vai se deslocar até o ponto B. E como até então, né, todas as trajetórias eram lineares, esse deslocamento, ele era representado por um segmento de reta. Então, eu tenho aqui o meu deslocamento, a minha trajetória representada por um segmento de reta, onde a partícula ia do ponto A ao ponto B. E esse ponto A, ele representa o quê? A sua posição inicial, enquanto o ponto B representa a sua posição final. E quando nós fazíamos, né, o ΔS, nós estávamos obtendo o quê? O deslocamento linear. E algebricamente esse ΔS é calculado como? Posição final menos posição inicial. No Sistema Internacional de Unidades, esse deslocamento ele tem que ser calculado em metros, onde nós representamos pelo M minúsculo. Mas também tínhamos situações onde o deslocamento vinha, por exemplo, em quilômetros, que também é uma unidade de deslocamento linear. E aí eu preciso fazer a transição. Como é que eu faço essa transição? Eu vou lembrar que 1 quilômetro representa 1000 metros. E aí, independente do valor que o exercício desse pra gente, né, em quilômetros, eu poderia transformar isso em metros para que o deslocamento esteja no Sistema Internacional de Unidades. Então, ó, até agora, o deslocamento linear ele era representado por um segmento de reta. E esse deslocamento nós representamos por ΔS e calculamos como posição final menos posição inicial e utilizamos a unidade metro como Sistema Internacional de Unidades. Só que agora a minha partícula não se desloca em linha reta. Agora o movimento dela é circular. E observem que eu continuo indo do ponto A ao ponto B.
Só que agora a minha trajetória não é mais retilínea. Agora, para eu ir do ponto A ao ponto B, a minha trajetória é um pedaço de circunferência. E pedaço de circunferência, né, a geometria chama de quê? Arco de circunferência. Eu não preciso necessariamente completar uma volta no meu deslocamento. Eu não preciso necessariamente completar meia volta. Eu posso só andar um pedacinho dessa circunferência. Então, eu vou colocar aqui o que seria a circunferência completa. A circunferência completa seria isso aqui. Mas a partícula ela não precisa se deslocar uma circunferência completa. Ela se desloca, né, no meu exemplo, só um pedaço dessa circunferência. No deslocamento linear, o ponto A ele representava a sua posição inicial. Aqui o ponto A também é a minha posição inicial, mas não é a minha posição linear, é a minha posição angular. E posição angular eu não represento pela letra S, eu represento pela letra φ, que é essa letra bonitinha aqui grega, ou pela letra que vocês já estão mais acostumados na geometria, que é o θ. Então, para facilitar a gente, eu vou chamar o ponto A de θ inicial, a minha posição angular inicial. E eu vou até o ponto B, onde o meu ponto B representa a minha posição final. Então, é o meu θ final ou o meu φ final. E como é que eu vou calcular o meu deslocamento? Da mesma forma que eu calculava o deslocamento linear. Mas ao invés de ser ΔS, aqui vai ser Δθ. Ou, como algumas bibliografias costumam representar, ΔΦ. Aqui eu chamo de deslocamento linear. Aqui eu chamo de deslocamento angular. Como é que eu calculo Δθ? Θ final menos θ inicial. Como é que eu calculo ΔΦ? Φ final menos φ inicial. Então, eu já começo observando que tem diferença. Aqui eu ando em linha reta, aqui eu ando um arco de circunferência, aqui minha posição é S, aqui minha posição é φ ou θ. Outra diferença, e essa é importantíssima, a gente não pode fazer confusão em relação a isso. Enquanto o deslocamento linear é calculado em metros, quando eu ando em linha reta, o meu deslocamento é calculado em metros. Mas quando o meu deslocamento é angular, quando o meu movimento é circular, eu não ando em linha reta, eu ando num arco de circunferência. E aí, qual é a unidade de sistema internacional? A unidade de sistema internacional é o radianos, que eu represento por rad. Alguns alunos não estão acostumados com essa unidade, estão acostumados com a unidade usual. Mas a gente vai colocar aqui uma lembrança, né? Isso de alguma forma já foi trabalhado com vocês em geometria. Então agora nós vamos lembrar disso juntos, para a gente não ter problemas. Eu vou colocar aqui duas circunferências. Tá aqui essa circunferência e está aqui essa circunferência aqui para a gente trabalhar as nossas comparações. O que vocês estão acostumados? Vocês estão acostumados a trabalhar deslocamento angular em graus. Vocês não estão acostumados a trabalhar o deslocamento angular em radianos. Mas as duas unidades, né, representam o deslocamento angular. Mas qual é a unidade de sistema internacional? Não é graus. A unidade de sistema internacional é radianos. E aí, como isso funciona? Vamos imaginar, né, que eu vou começar o meu deslocamento daqui de cima, daqui do topo. Se eu vou começar o meu deslocamento daqui do topo, em graus, isso daqui vai valer 0 graus. Em radianos, vou utilizar aqui uma cor diferente, trocar aqui. Em radianos, isso daqui vai estar valendo 0 rad.
É a mesma coisa que eu estivesse comparando, né, um deslocamento em metros com um deslocamento em quilômetros. Tanto metro quanto quilômetros servem para representar deslocamento em linha reta, assim como tanto graus e radianos servem para representar deslocamento num arco de circunferência. Qual é a comparação que vocês têm? 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Agora eu quero saber qual é a comparação entre graus e radianos. E vamos imaginar que nós estamos nos deslocando no sentido horário. Então, imaginem que eu vou andar 1/4 de volta. Eu vou vir para cá. Qual foi o meu deslocamento angular? Ó, aqui está o meu centro da trajetória e eu saí daqui e vim para cá. Se aqui vale 0 em graus, então nesse ponto, que é 1/4 de volta, vale quantos graus? 90 graus. E eu vou fazer a mesma coisa na circunferência. Aqui vai estar, né, o centro da circunferência e eu vou andar 1/4 de volta. Eu vim para cá. O que valeria 90 em graus, em radianos vale quanto? Π. Dividido por 2. Então, eu já tenho aqui uma boa comparação. 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radianos. Lembrando que π é um número. Π não é uma incógnita, π não é um x, um y que tem que ser calculado. Não é nada disso. Π é um número. Π é um número que vale aproximadamente quanto? 3,14. Então, isso significa que quando eu dou 1/4 de volta, eu andei 3,14 dividido por 2 em que unidade? Radianos. Assim como eu andei 90 em que unidade? Em graus. E aí a gente pode continuar, ó. Eu posso agora dar mais 1/4 de volta. Vou vir para cá. Quando eu cheguei aqui, eu já andei quanto? Eu já andei 180 graus. Unidade graus. Mas quando eu cheguei aqui, né, e completei mais 1/4 de volta, né? O que é isso? Quando eu completei no total meia volta, quanto vale isso em radianos? Π radianos ou 3,14 radianos. Então, já tem aqui mais uma comparação. 180 em graus é a mesma coisa que π em radianos. Eu posso completar mais 1/4 de volta. Se eu der mais 1/4 de volta, eu já completei quanto? 270 em graus. Se eu der mais 1/4 de volta aqui, eu completei 3π sobre 2 em que unidade? Em radianos. Até que eu finalmente completarei uma volta. Quando eu completo uma volta, vou puxar aqui, então eu percorri 360 graus. E quando eu completei mais uma volta, eu andei 2π em radianos. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Assim como o deslocamento linear é calculado em metros, o deslocamento angular é calculado em radianos. Mas existe outra unidade sem ser o metro? Existe. Existe quilômetro, existe centímetro, existe milímetro. Existe outra unidade sem ser o radiano? Existe. Qual é a unidade que se compara ao radiano? O graus. Mas eu tenho que saber essa comparação. Qual é a comparação? Bom, 90 graus equivale a quanto? Π sobre 2 em radianos. Ou você pode escolher 180 em graus equivale a π em radianos.
270 em graus equivale a 3π sobre 2 em radianos. Ou, finalmente, 360 graus equivale a 2π em radianos. É essa comparação que eu preciso que vocês saibam. Geralmente, né, nós utilizamos essa comparação, né? 180 graus é a mesma coisa que π radianos. A gente entendeu aqui, né, que a cada 1/4 de volta eu ando 90 graus. A cada 1/4 de volta eu ando π sobre 2 radianos. Então, eu já tenho aqui o meu primeiro parâmetro de comparação. Andar em linha reta, ΔS, calculado em metros. Andar num movimento circular, ΔΦ ou Δθ, calculando em radianos. Eu vou deixar com vocês agora uma pequena animação que mostra, né, esse desenho que eu fiz para vocês, né? É bom que a gente sempre reforce, que dá essa comparação para a gente do deslocamento angular e ajuda a gente a entender um pouquinho mais. Daqui a pouco a gente volta. Exemplo, suponha que aqui eu tenho uma bola de tênis amarrada numa corda esticada e estamos fazendo com que ela gire num movimento circular em torno de um ponto. Nesse contexto, podemos definir as variáveis envolvidas no movimento circular descrito por essa bola de tênis. Vamos começar pelo deslocamento angular, que nos indica justamente qual ângulo a bola de tênis descreveu num certo trecho do movimento. Vamos supor que a bola de tênis começa aqui e ela descreve o movimento circular até aqui, por exemplo. Podemos olhar para qual foi o tamanho do ângulo descrito aqui no movimento da bola. É isso que chamamos de deslocamento angular. Normalmente, o deslocamento angular é descrito por Δθ. Θ indica normalmente um ângulo e o delta quer dizer justamente variação. E para obter o Δθ, basta fazer o θ final menos o θ inicial. De fato, se eu marcar aqui como ângulo zero, a partir dali girando a bola até 180 graus, o deslocamento angular vai ser 180 graus, porque o θ final é 180 menos zero, que era o θ inicial. E esses 180 graus de deslocamento angular também podem ser indicados por π radianos. Se a bola começar aqui do zero, girar uma volta completa e outra volta completa, o seu deslocamento angular vai ser de 720 graus ou 4π radianos. Então, já vimos aqui, né, a nossa relação entre o deslocamento linear e o deslocamento angular. E agora nós faremos uma relação entre a velocidade linear, que é a que nós já conhecemos, e a velocidade angular, que faz parte, né, do movimento na trajetória circular. E a gente já começa, né, entendendo que não representaremos as velocidades com as mesmas letras, né? São grandezas diferentes, são deslocamentos diferentes. Nós entendemos que a velocidade linear, né, que pertence à trajetória retilínea, ela é representada pela letra V, enquanto a velocidade angular, pertencente a essa trajetória circular, ela vai ser representada por essa letra grega, que parece um W, pessoal, mas o nome dessa letra grega é ômega. Então, perguntas: posso usar o V para a velocidade angular? Não. Posso chamar o ômega de W? Não também. E é importante que a gente, né, tenha já uma certa intimidade com essas características, né, com essas representações. Então, a velocidade linear, V, velocidade angular, ômega. E o que eu já havia dito no início do vídeo para vocês, né, apesar de serem movimentos completamente diferentes, apesar de representarmos de formas diferentes, de serem representados por grandezas diferentes, a base teórica, ela é a mesma, né? A estrutura teórica, ela é a mesma. Como assim? Como é que a gente faz para calcular a velocidade linear, que é o V? A velocidade linear num movimento constante, né, que é o que a gente está calculando agora, um movimento circular uniforme, a velocidade linear é o deslocamento linear, que é o ΔS,
em função do tempo. E nós vamos utilizar a mesma base teórica, mas para a velocidade angular. A velocidade angular vai ser, ao invés de ser deslocamento linear, vai ser deslocamento angular, que é o ΔΦ ou Δθ, e em função também do tempo. Então, nós já podemos observar, né, que a estrutura das equações é a mesma. Velocidade linear, deslocamento dividido pelo tempo. Velocidade angular, deslocamento dividido pelo tempo também. Só que aqui o deslocamento é linear, ele tem que ser dado em metros. Intervalo de tempo no sistema internacional, ele vai ser dado em segundos. E é por isso que a velocidade linear tem que ser calculada em quê? Metros por segundo. Enquanto o deslocamento angular ele é dado em radianos, né, que a gente abrevia para rad, e o intervalo de tempo, né, o tempo é o mesmo, né, independente do tipo da trajetória, o intervalo de tempo também calculado em segundos, e por isso a velocidade angular ela vai ser dada em rádio por segundo. Pode acontecer que a velocidade linear, por exemplo, venha em quilômetros por hora. E aí você tenha que passar de quilômetros por hora para metros por segundo. Como é que nós fazemos isso? Nós dividimos, né, o valor que está em quilômetros por hora por 3,6. Assim como pode acontecer que a velocidade angular venha em graus por segundo, ao invés de vir na unidade correta, que é radianos por segundo. Como é que nós faremos, né, a transição para o radiano por segundo? Aqui nesse caso é um pouco diferente, né? Porque eu tenho que passar o que está em graus para radianos. E aí nós utilizamos, né, essa relação de comparação que nós fizemos aqui. Eu posso utilizar que uma simples regra de 3, 180 em graus equivale a π em radianos. E aí o valor que ele te der em graus vai valer x radianos, você faz uma regra de 3 aí simples. Então, já temos aqui, né, o conceito de velocidade linear e o conceito de velocidade angular. Como nós estamos, né, dentro do movimento circular uniforme, o movimento circular uniforme ele tem uma característica que é muito importante, né? Que característica é essa? Ele é um movimento harmônico. E o que é ser um movimento harmônico? É ser um movimento que sempre se repete com as mesmas características. Então, o movimento circular uniforme, ele é um exemplo de movimento harmônico, porque uma partícula que está em movimento circular uniforme, ela está sempre executando, né, o mesmo tipo de movimento, sempre no mesmo intervalo de tempo. Por que isso é importante nesse momento? Porque quando nós falamos de movimento harmônico, o movimento harmônico ele trará para a gente duas grandezas muito importantes, que de certa forma nós já estamos acostumados a trabalhar com ela. Que grandezas são essas? O período e a frequência. Você já vai, né, entender que período e frequência são grandezas que só aparecem para movimentos harmônicos. Nós vamos representar o período por um T maiúsculo e nós representamos frequência por um F minúsculo. E aí, pessoal, o que representa, né, cada grandeza dessa que só aparece para movimentos harmônicos, que é um exemplo do movimento circular uniforme que nós estamos trabalhando agora. Quando nós falamos, né, de período, deixa eu colocar aqui, o que é o período? É um intervalo de tempo. Então, eu já sei que período é tempo. Mas período não é um tempo qualquer. Período é o intervalo de tempo para a partícula completar uma volta.
Isso porque nós estamos falando de um movimento circular. Período, de maneira geral, é um intervalo de tempo em que algum fenômeno vai começar e vai terminar. Por exemplo, se a gente pensar no período do intervalo do recreio do colégio. Qual é o período do recreio do colégio? 20 minutos. O que significa isso? Em 20 minutos o recreio começa, em 20 minutos o recreio termina. Ou você pode pensar no seguinte: o intervalo de tempo de uma aula é de 50 minutos. Então, o período da aula é de 50 minutos. O que significa isso? Em 50 minutos uma aula começa, em 50 minutos uma aula termina. Período não é um tempo qualquer. Período é o tempo em que o fenômeno vai acontecer de forma completa, começar e terminar. No nosso caso, né, que fenômeno é esse? É um movimento circular. Então, período é o intervalo necessário para eu completar uma volta. Se período é o tempo que eu completo a volta, o que é a frequência? A frequência é a repetição. A frequência é o número de voltas. Quantas voltas eu estou dando, número de voltas em função do tempo. Enquanto o período é o tempo para que algo aconteça, a frequência é o número de vezes que essa alguma coisa está acontecendo. E aí eu vou tomar, né, como exemplo para gente o movimento do ponteiro dos relógios, que é algo que nós já estamos acostumados a trabalhar. Então, vamos aqui imaginar, né, num relógio analógico, nós vamos falar do ponteiro 2 segundos. Vou fazer uma análise do movimento do ponteiro dos segundos. O que nós sabemos? O período do ponteiro dos segundos é o quê? 60 segundos. Se eu te digo, né, que o período do ponteiro dos segundos é 60 segundos, né, qual é a sua interpretação? A sua interpretação é: em 60 segundos, o ponteiro completa uma volta. E aqui eu já tenho uma outra informação importante. Uma volta não é uma distância qualquer. Obrigatoriamente, né? Se eu completei uma volta, quanto vale o deslocamento de uma volta? Uma volta sempre vale 2π radiano. Não importa, né, o tamanho dessa volta, pessoal, não importa o tamanho dessa volta. Não importa se eu dei uma volta. Deixa eu pegar aqui o meu lápis. Não importa se eu dei essa volta, não importa se eu dei esta volta, não importa se eu dei esta volta. Obrigatoriamente, se eu completei aqui uma volta, eu me desloquei 2π em radianos. Se eu completei esta volta, eu me desloquei 2π radianos. Se eu completei esta volta, eu me desloquei 2π radiano. Então, não importa, né, o tamanho dessa circunferência. Completar uma volta é sempre se deslocar 2π radianos. Então, por exemplo, se eu sei o período do ponteiro dos segundos, eu também posso saber a sua velocidade angular. Porque se é período, é uma volta. Qual é a equação da velocidade angular? A velocidade angular é o deslocamento angular, né, o ΔΦ. É que a minha caneta tá falhando. É o ΔΦ dividido
pelo meu ΔT. E nessa, né, estrutura, né, do conceito de período, eu posso organizar melhor a minha equação da velocidade angular. Como é que eu posso organizar? No lugar de um tempo qualquer, eu vou colocar um período. E se é um período, não é um deslocamento qualquer. Se é um período, é obrigatoriamente uma volta. E se eu me desloquei uma volta, isso obrigatoriamente vale 2π em radianos. Então, eu posso sim dizer que a velocidade angular, ela sempre vai valer 2π, uma volta. Se foi uma volta, quanto tempo eu demorei? Um período. Então, eu também tenho essa forma para calcular a velocidade angular. E como é que ficaria, por exemplo, a velocidade angular do período do ponteiro dos segundos? A velocidade angular seria 2π sobre quanto vale o período do ponteiro dos segundos? 60 segundos. Então, essa velocidade a gente pode simplificar, valeria π sobre 30 rad por segundo. Assim como eu vou analisar nesse mesmo contexto do ponteiro dos segundos a característica da frequência. O que é a frequência? Enquanto o período é o tempo que eu vou demorar para completar uma volta, a frequência é o quê? O número de voltas em função do tempo. Por exemplo, qual é a frequência do período? Qual é a frequência do ponteiro dos segundos em uma hora? O que significa isso? Em uma hora, quantas voltas o ponteiro dos segundos deu? Bom, se eu pensar no ponteiro dos segundos, a frequência vai ser uma hora, vamos colocar aqui, equivale a 60 minutos. E cada minuto equivale a uma volta. Concordam comigo? Uma hora são 60 minutos e cada um minuto que passa são 60 segundos, então a cada um minuto eu completo uma volta. Então isso significa que a frequência do ponteiro dos segundos em uma hora é dar 60 voltas e ela dá 60 voltas em quanto tempo? Em uma hora. E uma hora tem quanto? 3.600 segundos. Pessoal, o ponteiro dos segundos em uma hora, para completar uma hora, ele demorou 60 minutos. E a cada um minuto ele completa uma volta. Então significa que em 60 minutos ele deu 60 voltas. E quanto tempo demorou para ele dar 60 voltas? 60 minutos. E 60 minutos são quanto? 3.600 segundos. E nós podemos simplificar aqui, ó, esse 0 com esse. Posso simplificar o 6 com o 36. A frequência daria 1 sobre 60. Qual é a unidade da frequência? Bom, enquanto o período é um tempo, né? E tempo tem que ser dado em segundos, a frequência ela é dada nessa unidade aqui, RPS. E o que significa o RPS? RPS significa rotações por segundo. RPS significa rotações por segundo, mas nós chamaremos o RPS de Hertz, onde representamos por Hz. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a frequência tem que ser calculada em Hertz. E como é que eu faço para calcular a frequência? Frequência é o número de voltas em função do tempo. Essa daqui, né, é uma equação genérica para a frequência. Dá pra gente, né, tornar essa equação um pouco mais específica, né? E como é que isso acontece?
Qual é a equação genérica da frequência? A frequência é o número de voltas dividido pelo tempo. E aí você vai entender o seguinte: pode ser um número de voltas qualquer, então isso está relacionado a um tempo qualquer. Isso daqui está bem generalizado. Mas como é que isso pode se tornar mais específico? Ao invés de eu colocar um número de voltas qualquer, 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 5.000 voltas, eu vou colocar exatamente uma volta. Se eu coloquei uma volta, não é mais um tempo qualquer. Qual é o tempo de uma volta? Tá aqui, ó. Período, intervalo de tempo para a partícula completar uma volta. O tempo de uma volta é um período. Então, ó, eu não estou dizendo o deslocamento de uma volta. Eu sei que quando eu completo uma volta, eu me desloquei 2π. Mas a frequência não é deslocamento em função do tempo. A frequência é o número de voltas, 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. É o número de voltas em função do tempo. Mas se eu colocar especificamente o número 1, uma volta, o tempo de uma volta é especificamente um período. Então, eu posso concluir que a frequência também é 1 sobre o período. Eu encontro essa relação aqui entre frequência e período. E faz todo sentido. Por quê? Nós não sabemos que o período do ponteiro dos segundos vale 60 segundos? Então, quanto vale a sua frequência? Bom, a frequência é 1 sobre o período, então a frequência é 1 sobre 60. Qual a unidade de frequência? Hertz. Olha o que eu acabei de ver. Com essa equação aqui, a frequência do período dos segundos vale 1 sobre 60. É verdade isso? Ó, nós já calculamos isso e sim, é verdade. A frequência é o número de voltas dividido pelo tempo. Quando eu analisei durante 1 hora, e eu vi que durante 1 hora, qual o tempo de 1 hora? 3.600 segundos, o ponteiro dos segundos deu 60 voltas. E simplificando, quanto que deu a frequência? 1 sobre 60, e qual é a unidade? Hertz. É verdade? É. Concorda com a equação que nós achamos aqui. A frequência é o inverso do período. Eu posso falar também, ó, ponteiro dos minutos. Por exemplo, quanto vale o período do ponteiro dos minutos? Lembrando que período é o tempo que aquela partícula demora para completar uma volta. Quanto tempo o ponteiro dos minutos demora para completar uma volta? O ponteiro dos minutos para completar uma volta, é só você pensar, né? Vamos aqui, para não fazer confusão, pensar no nosso relógio analógico. Vamos imaginar que ele está apontando aqui, ó, no 3, vou colocar aqui 3 horas da tarde. Quando esse ponteiro, né, completar uma volta e retornar, né, à posição 3, aí já não será mais 3 da tarde, já será 3 horas da manhã. O ponteiro dos minutos, ele demora o quê? Ponteiro dos minutos não, botei errado, né? Ponteiro das horas. Vamos olhar aqui o ponteiro dos minutos. 3 horas, ele tá aqui no 12. Quando ele completar, né, uma volta completa, quando ele voltar aqui pro 12, o ponteiro das horas vai estar aqui no 4. Então, ó, quando o ponteiro dos minutos completou uma volta, eu fui de 3 horas para 4 horas. O ponteiro dos minutos demora 1 hora para completar uma volta. E 1 hora equivale a 3.600 segundos.
Então, se o período do ponteiro dos minutos é 3.600, quanto vale a sua frequência? A frequência é 1 sobre período, então a frequência é 1 sobre 3.600. Se a unidade aqui está em segundos, então a frequência está em que unidade? Em hertz. Da mesma forma, eu posso calcular a velocidade angular desse ponteiro. Velocidade angular é 2π sobre período. Como eu estou falando do ponteiro 2 minutos, então a velocidade angular vai ser 2π sobre... Quanto que vale o período do ponteiro dos minutos? 3.600 segundos. Então, a velocidade angular dele, né, simplificando, vai dar π sobre 1.800. Qual é a unidade? Rádio por segundo. Da mesma forma, eu posso também ter uma outra análise, já que eu consegui relacionar período e frequência. Que análise é essa? A velocidade angular, ela pode ser ΔΦ dividido por ΔT. Mas a velocidade angular também pode ser 2π dividido pelo período. Vamos pegar essa equação aqui. Eu vou pegar essa equação e vou trazer ela para cá. Velocidade angular é 2π dividido pelo período. Eu vou dar só uma mexida aqui nessa equação. Pessoal, tá igual? Essa equação aqui, ela é igual a essa. A única coisa que eu fiz foi desmembrar essa fração, mas fiz isso propositalmente. Por quê? O que é 1 sobre período? Acabamos de definir isso. 1 sobre período é a frequência. Então, no lugar de 1 sobre período, eu posso colocar frequência. Então, eu também posso dizer que velocidade angular é 2π vezes a frequência. Então agora eu tenho 3 equações para velocidade angular? Sim. E tudo depende do que o exercício vai te dar, o que o exercício vai te pedir. Se o exercício falar sobre frequência, utilize essa equação, 2π vezes frequência. Se ele falar sobre período, utilize essa, 2π sobre período. Mas se ele nem falar de frequência nem de período, você usa a equação genérica. Velocidade angular é ΔΦ sobre ΔT. Vou dar um exemplo aqui para a utilização da equação genérica. O exercício, ele pode falar isso aqui pra gente. Uma partícula num movimento circular se desloca do ponto A ao ponto B em um intervalo de tempo de 20 segundos. Eu tenho aqui uma trajetória circular e a partícula foi de A para B no intervalo de tempo de 20 segundos. E o exercício quer saber, né, para esse deslocamento, qual foi a sua velocidade angular. Bom, quando a partícula foi de A para B, ela não completou uma volta. Então, esse intervalo de tempo não é um período, ele é um intervalo de tempo qualquer. Então, esse ΔT ele vale 20 segundos. Se ele não é um período, eu não posso utilizar a equação do período, 2π sobre período. Tampouco eu sei quanto vale a frequência desse movimento. Então, para um deslocamento qualquer, eu uso a equação genérica da velocidade angular, que é qual? Ômega é ΔΦ dividido por ΔT. Então, o ômega é... Qual foi o deslocamento dessa partícula? Bom, o próprio exercício está me mostrando aqui, né, que de A para B, vou puxar para cá, essa partícula se deslocou 90 graus. Mas nós sabemos, né, que Sistema Internacional de Unidades não é dado em graus. Eu tenho que passar isso para radianos. Como é que eu vou fazer isso? Bom,
180 graus equivale a π em radianos. Então, 90 graus vai valer x. 180x é igual a 90π. Então, x vale 90π sobre 180. X vale π sobre 2 radianos. Então, qual foi o deslocamento dessa partícula? Π sobre 2 dividido. Quanto tempo ela demorou para ir de A para B? 20 segundos. Então, a velocidade angular é divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, a velocidade angular dela vale π sobre 40. E qual é a unidade? Rádio por segundo. Tudo bem até aqui, pessoal? Molas. Chamamos de período o intervalo de tempo correspondente a uma volta completa, no caso do movimento circular. Se for outros tipos de movimentos, chamaremos de oscilação. A unidade de medida no sistema internacional é o segundo. Pensando no exemplo de um relógio de ponteiros, o período do ponteiro dos segundos seria 60 segundos. O período do ponteiro dos minutos seria 60 minutos ou 3.600 segundos. O ponteiro das horas teria um período de 12 horas ou 43.200 segundos. A unidade no sistema internacional é o segundo, mas em alguns momentos nem é conveniente usar o segundo. Pode ser que usaremos minutos ou horas, como, por exemplo, o período de rotação da Terra, que seria 24 horas ou 86.400 segundos. O período de translação da Terra já seria bem maior, seria 1 ano, ou 31.536.000 segundos, que não seria uma unidade conveniente para efetuar alguns cálculos. Outra grandeza associada aos movimentos periódicos é a frequência, que corresponde ao número de voltas dividido pelo tempo. Se considerarmos apenas uma volta, esse tempo gasto definimos anteriormente que se chama período. Então a frequência pode se relacionar com o período de acordo com a equação F é igual a 1 dividido pelo período. A unidade de medida no sistema internacional é o Hertz, que significa rotações por segundo ou oscilações por segundo se tratarmos de ondas. É muito comum na engenharia, na produção de motores, considerarmos as rotações no tempo em minutos. Por exemplo, no painel ao lado, o ponteiro indica aproximadamente 1.200 RPM. Uma volta por segundo quer dizer que teremos 60 voltas em 1 minuto. O RPM significa rotação por minuto. Para fazermos essa transformação, basta dividirmos por 60. 1.200 dividido por 60 corresponde a 20 Hz, ou seja, 1.200 RPM corresponde a 20 Hz. A unidade